Você é bem-vindo. Os casos de trombose venosa têm aumentado na última década. Se em 2012 ocorriam cerca de 59 internações diárias apenas pelo SUS, no ano passado o número praticamente dobrou. Foram, em média, 105 casos diários de internação. Para entender melhor sobre o assunto, eu converso com o angiologista e cirurgião vascular Bruno Nani. Ele fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo e você, Ed? Eu estou bem, obrigado. Bruno, o que é a trombose venosa? Ela é uma patologia que corresponde, na verdade, à coagulação do sangue dentro das veias. Então, às vezes, o sangue, por algum motivo, ele coagula dentro das veias, impedindo o que a gente chama de retorno venoso. Ou seja, que o sangue volte das pernas, via de regra, para o coração, ou dos braços para o coração. E essa coagulação, esse impedimento do sangue voltar, acaba causando algumas dificuldades, algumas restrições para o paciente. Mas a trombose venosa nada mais é do que realmente a coagulação do sangue dentro da veia. Como a trombose se desenvolve? O que a gente sabe existe algumas condições que podem favorecer o surgimento de uma trombose. Então, pacientes que, por exemplo, têm alguma inflamação crônica no organismo, pacientes que têm uma dieta que seja não muito regrada, baseado em alimentos que não são saudáveis, pacientes que estão acima do peso, sedentários, alguns pós-cirúrgicos, algumas doenças graves como câncer. Então, são coisas que podem vir a ajudar a desenvolver alguma coisa. E claro, tem também o fator genético, que existe uma porcentagem de pacientes que têm trombose, que tem um componente genético importante, e esse componente genético ele pode vir a piorar e deixar o paciente com um quadro de trombose. Às vezes a mãe tem, às vezes o pai tem, o avô, alguém pode pular gerações ou não, e aí o paciente acaba tendo um problema de trombose. No dia a dia, como a trombose atrapalha a vida do paciente? A trombose, ela já no momento do diagnóstico dela, ela já atrapalha a vida do paciente. Isso é uma coisa porque o paciente, quando tem uma trombose, ele normalmente acaba tendo uma dor súbita. Vamos pensar em trombose nas pernas. Nas pernas, um inchaço importante, um desconforto muito grande, e isso acaba trazendo uma piora e um desconforto no dia a dia. Mas o problema maior da trombose não é exatamente na hora, e sim as consequências futuras que ela vai ter. Uma trombose não bem tratada, ela pode evoluir com o que a gente chama de síndrome pós-trombótica. E essa síndrome pós-trombótica, sim, vai causar bastante desconforto para o paciente, porque aí vai ser um problema muito mais grave, que aí o paciente vai ter um inchaço crônico na perna, vai ter bastante dor, pode até vir a fazer aquele surgimento daquelas úlceras na perna, circunferenciais, grandes e de difícil cicatrização. Mas veja que não todo mundo que teve trombose vai ter úlcera e nem todo paciente que tem úlcera na perna teve uma trombose. São coisas que podem vir a acontecer ou não. Qual a explicação para o número de internações praticamente dobrar nos últimos 10 anos? É a grande dúvida que a gente tem. Por que está acontecendo e por que está dobrando essa quantidade de casos que estão tendo ultimamente? O que a gente sabe é que a nossa alimentação está cada vez pior. Nós estamos cada vez mais consumindo alimentos que têm uma característica inflamatória cada vez maior. Então você vê cada vez menos as pessoas cozinhando em casa e cada vez mais pedindo comida de delivery ou comprando comidas processadas e industrializadas. Isso acaba gerando um processo inflamatório maior no organismo, o que pode vir a favorecer o surgimento de algumas doenças inflamatórias. E a gente sabe que a trombose ela tem um componente inflamatório muito importante. Então, só de o paciente às vezes não estar fazendo exercício, estar sedentário, estar acima do peso e comendo mal, ele tem um risco muito mais aumentado de ter um evento trombótico do que uma pessoa que está saudável, come-se bem, que alimenta tudo. E a gente também vê que algumas doenças estão aumentando na proporção da população. E essas doenças também podem vir a causar isso. Muita gente fala que o Covid está causando um aumento da quantidade de trombose. Os estudos mais novos mostraram que o Covid não é o responsável por ter aumentado a quantidade de trombose. Claro que o Covid inicialmente pode ter sim favorecido e pode ter ficado mais
evidente com o Covid a quantidade de pacientes que tiveram trombose, porque foi uma época que todo mundo estava mais em casa, todo mundo deu mais atenção à saúde, ficou muito mais preocupado com isso. Mas, de fato, os estudos têm mostrado que o Covid não tem aumentado a quantidade de trombose, que realmente os outros fatores comportamentais são que realmente têm trazido piora para o paciente. Existem alguns estudos que dizem que a gente deve priorizar a casca ao invés da embalagem, ou seja, comer produtos mais naturais. Isso tem relação, com o desenvolvimento da trombose? Com toda certeza, Ed, com toda certeza. É aquilo que assim a gente está vendo que está voltando aos hábitos antigos que a gente tinha de fazer alimentos menos processados, como você mesmo disse, descascar mais e abrir menos. E nesse fato a gente acaba ingerindo até produtos de melhor qualidade e não ingerindo substâncias que venham a trazer piora do processo inflamatório dentro do organismo. Como diz alguns colegas, se tiver código de barras e data de validade e não estragar fora da geladeira, provavelmente vai te dar algum problema. Bruno, já são quase 2 anos do fim, entre aspas, da pandemia da Covid-19 e até hoje a gente sente os reflexos dessa pandemia que a gente vivenciou. O aumento dos casos de trombose tem a ver também com esse isolamento social, com o fato das pessoas ficarem mais reclusas e descuidar um pouco da própria alimentação e da atividade física? Você deixou de fazer exercício físico durante a pandemia, você deixou de ir ao mercado, hortifruti, comprar as coisas e começou a pedir mais comida, começou a fazer, ficar mais sedentário, isolado, aumento do consumo de produtos industrializados, foram coisas que com certeza vieram a promover um aumento, mas a gente tem que considerar que eu tenho muito paciente que chega para mim e fala, eu ganhei muito peso na pandemia, então o ganho de peso está associado, não estava fazendo exercício. Acho que acredito de que seja uma conjunção de fatores que venham a trazer esse aumento da quantidade de índices de eventos trombóticos que tem aparecido para os pacientes. Qual é o tratamento mais indicado para os casos de trombose? A gente trata uma trombose, porque a gente quer tentar ver se recanaliza essa veia. Normalmente é feito isso com o uso de anticoagulante. Os anticoagulantes, hoje em dia a gente tem uma classe nova de anticoagulantes, que são os novos anticoagulantes orais. Eles tendem a fazer com que o paciente tenha uma melhor resposta e sem precisar de internação, como a gente fazia antigamente. É um grande avanço que a gente teve para a medicina. Apesar disso, a gente sabe que a grande vantagem do tratamento de uma trombose é a prevenção de uma embolia pulmonar. Então, quando a gente fala em tratar uma trombose, por mais que a gente queira que aquela veia recanalize, aquela veia que está fechada recanalize e abra novamente para que o sangue possa voltar a passar por ela, a nossa maior preocupação é prevenir que esse paciente venha a ter uma embolia pulmonar, que é o quadro mais grave que uma trombose venosa pode vir a causar. Em que situação é indicado a realização de uma cirurgia? Em caso de trombose, são muito difíceis a gente operar, tá? A trombose venosa, a gente indica algum tratamento cirúrgico de urgência e emergência quando o paciente tem uma trombose muito extensa e normalmente uma trombose que vem desde a barriga. Existem algumas patologias que podem fazer uma compressão abdominal e assim causar uma trombose, não por um mecanismo mais genético, vamos dizer assim, mas sim por um mecanismo externo, por uma compressão, por uma diminuição da passagem do sangue por aquele local. E aí, nesse caso, a gente acaba tratando para melhorar o fluxo sanguíneo e tentar fazer com que o paciente fique sem isso. O senso comum acaba associando a trombose à amputação. Ela existe, de fato, nesse caso da trombose venosa? Na trombose venosa, não. É uma grande dúvida que muitos pacientes chegam preocupados no consultório, é exatamente isso. E eu sempre costumo explicar para os pacientes, sempre costumo dizer que você pode ter uma trombose venosa e você pode ter uma trombose arterial. São os dois sistemas que levam sangue e trazem sangue das extremidades. Então, as artérias, para facilitar o entendimento, elas estão levando o sangue direto do coração e para as pernas, indo até as pernas. As artérias vão levar o sangue direto do coração para as pernas.
E as veias vão trazer o sangue de volta do coração, das pernas para o coração. Então são dois sistemas diferentes. Se você for fazer uma analogia, a parte das artérias está levando o sangue bom, cheio de oxigênio. E as veias estão trazendo o sangue com pouco oxigênio que já foi usado para ser novamente reoxigenado para o pulmão. É como se você estivesse pensando na torneira que você abre para chegar a água na sua casa, seria a parte das artérias. E a água que sai pelo esgoto é a água que está voltando pelas veias. Eu sempre faço essa analogia para os pacientes entenderem de maneira mais fácil. E aí a gente tem que separar exatamente isso. A trombose arterial, ela pode acontecer sim, tá? A trombose arterial, quando ela acontece, ela pode ser por um coágulo que sai do coração e impacta em alguma das artérias. Ou alguma artéria que já está mais calcificada e com o passar do tempo também diminui o fluxo de sangue naquele local e pode ocluir, fazer uma trombose arterial. Mas esses quadros de trombose arterial, a gente costuma de chamar de oclusão arterial aguda, quando o paciente tem um sintoma súbito. Ou então uma doença arterial periférica crônica. São duas patologias bem distintas. A doença da trombose venosa, como eu falei, é quando o sangue coagula dentro da veia. Nesses casos, a gente não tem amputação de perna. Agora, a trombose arterial, por você estar faltando o sangue chegar diretamente na perna, nesse caso você tem. Então, às vezes o paciente pega e você às vezes pergunta para alguns pacientes, fala assim, alguém na família teve trombose? Fala, já, meu avô teve e teve que amputar a perna. Isso eu explico para o paciente, falo, olha, isso não é uma trombose venosa, não é uma trombose normalmente de característica hereditária. Bruno, quais as comorbidades que se associam à trombose venosa? Existem basicamente 3 fatores que são muito importantes para você fazer uma trombose venosa. Se você tiver uma estase sanguínea, ou seja, algum lugar que você tem o sangue voltando muito devagar, muito pouco, muito fraco, isso pode acontecer em pacientes sedentários, pode acontecer em pacientes obesos, pode acontecer em pacientes que fizeram algum tipo de cirurgia, é um tipo de paciente que pode vir a ter. Um outro paciente que sofreu um trauma, às vezes você tem uma lesão que você bateu, fez uma que a gente chama de lesão endotelial, você bateu a perna em algum lugar, bateu alguma coisa e machucou a parede interna da veia. Pode vir a ter uma predisposição a fazer um evento trombótico, também não quer dizer que vá fazer, mas existe um risco mais aumentado para isso. E por fim, o terceiro fator são as alterações genéticas. Existem pessoas que têm uma tendência familiar a desenvolvimento de trombose. Existem as doenças que a gente chama de trombofilias. Via de regra, as pessoas que têm trombofilias têm um risco aumentado de ter trombose, mas também não quer dizer que vá ter alguma trombose ou não. Quais são os sinais que o corpo emite de que algo não vai bem em relação à trombose venosa e que a pessoa deve procurar um médico? A trombose, ela é igual à gravidez. Ou a mulher está grávida ou não está grávida. E a trombose é a mesma coisa. Ou o paciente tem trombose ou não tem trombose. Não existe princípio de trombose, não existe, como diz assim, quase teve uma trombose. Às vezes chega o paciente fala assim, eu tive um princípio de trombose. Não, trombose ou você tem uma trombose ou você não tem. Então, assim, ela não dá sinais, ela simplesmente chega. E aí ela chega e quando chega, ela vem e dá os sinais clínicos de uma trombose. Dor intensa, com inchaço associado, normalmente em um lado só das pernas, fica bastante vermelho, fica bastante endurecido e bastante doloroso. Então ela não chega ela não avisa para chegar, ela simplesmente aparece. E essa trombose ela pode aparecer em qualquer pessoa, em qualquer idade, contanto que você tenha alguma predisposição para que isso aconteça. Realizado o tratamento, tem recidiva? Todos os pacientes que tratam uma trombose têm um risco de recidiva. Como ela faz essa obstrução da veia, existe uma possibilidade dela recanalizar a veia 100%, mas a maior parte dos pacientes não recanaliza a veia 100%. Então a gente sabe que, por mais que a veia tende a recanalizar um pouco, o sangue ainda assim vai passar um pouco mais de dificuldade dentro daquela local onde foi feita a trombose. E nessas situações, a gente acaba sabendo que existe um risco maior de ter um evento trombótico tardio, uma retrombose. Pode também acontecer, como pode não acontecer. Nós tratamos com a forma de prevenção. Nessa hora, eu converso com meus pacientes e oriento eles a fazer exercício físico,
ganhar massa muscular em membros inferiores, especialmente para voltar o sangue melhor das pernas, o uso de meia elástica e a vigilância e monitorização contínua. Bruno, havendo recidiva, a trombose costuma ser mais grave que a anterior? Não tem como prever. Às vezes pode ter uma recidiva normalmente no local, ou ela pode ser mais extensa. São coisas que a gente não consegue ter uma noção e poder prever e dizer para o paciente como que vai ser ou não. O que a gente sabe é que a cada nova trombose que o paciente tem, a chance daquilo ali recanalizar e o paciente evitar sequelas futuras acaba ficando cada vez menor. Você já deu algumas dicas ao longo da entrevista, mas só para frisar, o que você recomenda para as pessoas evitarem a trombose? Para evitar a trombose, 100%, Ed, a gente não consegue. Como eu falei, às vezes tem alguns fatores que independem das pessoas para poder acontecer. Mas diminuir o risco, diminuir a chance de acontecer qualquer problema maior para qualquer pessoa, a gente tem que pensar em realmente não ter sobrepeso, fazer exercício físico bastante, fazer uma musculação, fazer uma caminhada, uma corrida, manter a alimentação bem saudável, são coisas que vão favorecer as pessoas a não terem uma chance tão aumentada de fazer um evento trombótico do que comparado com as pessoas que não fazem. Bruno, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.